Você já sentiu aquele zumbido irritante ou percebeu que as pessoas ao seu redor parecem estar murmurando, mas achou que era apenas cansaço? Um médico especialista em microcirurgia otológica decidiu investigar a fundo o que realmente está destruindo a audição das pessoas em uma velocidade nunca vista antes. O que ele encontrou escondido atrás da membrana timpânica de um paciente jovem deixou toda a junta médica em estado de choque absoluto. Não se tratava de uma infecção bacteriana comum ou de excesso de cera, mas de um agente invasor que parece ter sido projetado para paralisar o sistema auditivo de dentro para fora. Este vídeo vai revelar o causador real dos seus problemas de audição, algo que você provavelmente coloca no seu corpo todos os dias sem desconfiar. O que saiu daquele canal auditivo é tão perturbador que vai mudar imediatamente a sua rotina de higiene e alimentação. O médico começa apresentando um modelo anatômico do ouvido e explica que existe um equilíbrio químico delicado no fluido que banha os nervos auditivos. Durante um procedimento de aspiração em um paciente com surdez súbita, o médico inseriu uma microcânula de precisão. O que ele puxou de volta para o recipiente de coleta fez a sala inteira ficar em silêncio. Em vez de um fluido transparente, saiu uma substância com aparência de óleo queimado, extremamente densa e com um brilho metálico. O médico revela que esse é o resíduo da modernidade, uma mistura de metais pesados e nanopartículas que estão migrando da nossa corrente sanguínea diretamente para as células sensoriais do ouvido. O choque da equipe foi perceber que o ouvido não estava apenas doente, ele estava sendo literalmente aterrado por resíduos que o corpo não consegue filtrar ou eliminar sozinho. A investigação prossegue para identificar a origem desse material escuro. O médico faz uma revelação bombástica. O maior causador não é o barulho alto, mas a inflamação neurovascular causada por adoçantes artificiais específicos e conservantes presentes em bebidas zero. Ele explica que essas substâncias rompem a barreira de proteção do ouvido interno. Ao analisar o material extraído, ele encontrou cristais de glutamato que agem como neurotoxinas, fritando as células ciliadas que captam o som. O choque de saber que o seu refrigerante favorito pode estar te deixando surdo antes dos 50 anos é o ponto alto deste capítulo. O que saiu daquele ouvido foi a prova química de que o que ingerimos tem um caminho direto para os nossos sentidos mais sensíveis, e a maioria de nós está ignorando esse perigo mortal por trás de rótulos de dieta e saúde. O especialista detalha como essa substância age como um bloqueador de sinal. Ele compara o ouvido a um microfone de alta sensibilidade que foi mergulhado em cola. O choque aumenta quando ele mostra imagens de satélite microscópica do nervo auditivo do paciente. O nervo estava coberto por uma camada de biofilme bacteriano resistente a antibióticos, que se alimentava justamente dos resíduos químicos extraídos anteriormente. O médico afirma que o derrame de toxinas cria um superambiente para bactérias que devoram a audição silenciosamente. O que saiu daquela biópsia deixou todos em choque porque mostrou que a perda de audição moderna é uma infecção química e biológica híbrida. Ninguém estava preparado para ver que o causador é um ecossistema de sujeira que nós mesmos alimentamos com hábitos que a publicidade nos vende como inofensivos ou até necessários para o dia a dia. O médico então aborda a conexão entre a radiação eletromagnética e esse fluido escuro. Ele demonstra que o uso excessivo de dispositivos sem fio encostados ao ouvido aquece esse material metálico depositado, causando microqueimaduras internas. O choque é total ao ver que o causador é ativado pelo seu próprio celular. O que saiu da análise laboratorial foi que as partículas metálicas estavam organizadas em padrões de interferência, indicando que o ouvido estava sofrendo uma espécie de curto-circuito constante. A equipe médica ficou pálida ao perceber que estamos transformando nossos ouvidos em antenas de resíduos tóxicos. O médico alerta que o problema de audição aparece antes como uma sensação de ouvido cheio ou pressão, sinais que o paciente ignorou por anos. Essa revelação transforma a tecnologia de uso diário em um suspeito imediato de uma crise de saúde pública sem precedentes. Para provar sua teoria, o médico realiza um teste de quelação no paciente. Após administrar uma substância que atrai metais, o que saiu do sistema do idoso nas horas seguintes foi uma urina com coloração de ferrugem. O choque é que, imediatamente após essa limpeza, o paciente relatou que o zumbido de 10 anos havia desaparecido pela metade. O médico prova que o causador é um acúmulo sistêmico. Ele explica que o ouvido é apenas o órgão mais frágil que reclama primeiro. Todos no hospital ficaram em choque ao ver que a audição pode ser recuperada se você remover o lixo químico do sistema. O que saiu do corpo do paciente não foi apenas sujeira. Foi a esperança de que a surdez não é um caminho sem volta, mas um sintoma de um corpo sobrecarregado por toxinas que a medicina tradicional mal começou a catalogar. O especialista entra agora no campo da higiene e revela o perigo das hastes de algodão com pontas plásticas. Ele mostra
mostra que, ao usar esses objetos, fragmentos microscópicos de plástico se soltam e se fundem com a cera e as toxinas químicas, criando um tampão eterno. O choque de ver fibras plásticas incrustadas no tímpano do paciente é angustiante. O médico afirma que o plástico é o causador estrutural da perda de audição condutiva. O que saiu da limpeza profunda parecia uma peça de engenharia sintética, de tão compactada que estava. A equipe ficou chocada ao ver que o paciente estava tentando limpar os ouvidos, mas estava, na verdade, selando sua própria surdez com polímeros industriais. O médico reforça que o ouvido é autolimpante e que qualquer intervenção externa com objetos rígidos é um convite para o desastre auditivo permanente. Neste capítulo, o médico revela a ligação entre a saúde do fígado e a audição. Ele explica que se o fígado não filtra o sangue corretamente, as toxinas sobem para os vasos capilares do ouvido. O choque ocorre quando ele mostra que o paciente tinha uma esteatose hepática severa causada por alimentos ultraprocessados. O médico afirma que o causador da surdez pode estar no seu abdômen. O que saiu da análise metabólica foi que o sangue do paciente estava tão carregado de gordura e resíduos que não conseguia circular nos pequenos vasos da orelha interna. A equipe médica ficou em choque ao perceber que tratar o ouvido sem tratar o fígado é inútil. O que saiu dessa descoberta é que a perda de audição é um aviso de falência metabólica sistêmica, algo que pouquíssimos otorrinolaringologistas explicam aos seus pacientes durante uma consulta de rotina. O vídeo foca agora no impacto dos fungos ocultos em residências úmidas. O médico mostra que esporos de fungos podem colonizar o canal auditivo e se alimentar de resíduos de queratina. O choque total acontece quando ele retira uma colônia de fungos negros que estava crescendo diretamente sobre o tímpano do paciente, simulando uma perda auditiva nervosa. O que saiu de lá parecia uma teia de aranha escura e pegajosa. O médico alerta que o causador pode estar no mofo da sua parede ou no seu ar-condicionado sujo. A plateia fica em choque ao ver que uma condição ambiental simples pode levar à surdez total se não for tratada. A visão daquele fungo sendo removido e o paciente voltando a ouvir instantaneamente é um dos momentos mais impactantes do vídeo, provando que nem tudo o que parece degeneração é realmente permanente ou incurável. O médico aborda a deficiência de iodo e zinco como um causador bioquímico. Ele explica que sem esses minerais, as células auditivas não conseguem se regenerar dos danos diários. O choque é perceber que a nossa dieta moderna é estéril desses nutrientes. O que saiu dos exames de sangue do paciente foi uma carência nutricional tão profunda que o ouvido estava literalmente se autoconsumindo para tentar sobreviver. O médico mostra que suplementar corretamente pode ser a chave para reverter danos que pareciam definitivos. Todos ficam em choque ao ver que o causador é, muitas vezes, o que falta e não apenas o que sobra. O que saiu dessa análise é um chamado para a nutrição de precisão, mostrando que o ouvido precisa de combustível específico para manter a orquestra da audição funcionando em perfeita harmonia e sem ruídos parasitas. Neste estágio, o médico revela o perigo dos medicamentos para dormir e ansiolíticos. Ele explica que essas drogas alteram a neurotransmissão no córtex auditivo, fazendo com que o cérebro esqueça como interpretar os sons. O choque ocorre ao ver que o paciente estava tomando remédios que desligavam sua audição aos poucos. O que saiu da avaliação neurológica foi que o ouvido captava o som, mas o cérebro o ignorava. O médico afirma que o causador é a dependência química de substâncias que prometem paz, mas entregam silêncio forçado. A equipe ficou em choque ao ver a correlação direta entre o aumento do uso dessas drogas e a explosão de casos de perda auditiva em adultos jovens. O que saiu dessa revelação é um alerta crítico sobre a medicalização excessiva da sociedade moderna e seus efeitos colaterais nos sentidos humanos. O vídeo detalha a técnica de desintoxicação sonora que o médico recomenda. Ele propõe um período de jejum de ruídos e eletrônicos, aliado a uma dieta de limpeza. O choque positivo ocorre quando ele apresenta resultados de pacientes que recuperaram frequências sonoras que haviam perdido há anos. Ele mostra que o corpo, quando livre do causador químico, tem uma capacidade de reparo fenomenal. O que saiu desses novos exames de audiometria foram curvas de audição muito mais saudáveis e vibrantes. O médico reforça que o choque de ver a sujeira deve ser o motor para a mudança de vida. A simplicidade de permitir que o ouvido descanse e se limpe naturalmente é apresentada como a medicina do futuro. A clareza dessa mensagem deixa todos os espectadores em um estado de esperança renovada e prontos para agir agora. O especialista faz uma revelação sobre o estresse oxidativo causado por gorduras trans. Ele explica que essas gorduras criam
uma espécie de ferrugem nas células ciliadas. O choque é geral ao ver que o óleo de fritura usado repetidamente em redes de fast food é um dos principais causadores da morte celular no ouvido. O que saiu da análise de tecido de um paciente jovem foi uma oxidação compatível com a de um idoso de 90 anos. O médico afirma que o ouvido enferruja por causa da dieta. A plateia fica em choque ao entender que o infarto do ouvido é causado pelos mesmos vilões do infarto do coração. O que saiu desse estudo é a prova de que a saúde auditiva é um reflexo direto da integridade das nossas membranas celulares, que são construídas pelo que comemos diariamente no almoço e no jantar. Agora, o médico foca na importância do sono profundo para a saúde auditiva. Ele revela que é durante a fase REM que o cérebro recalibra o sistema auditivo. O choque é saber que a luz azul dos celulares impede essa calibração, tornando o cérebro surdo para certas frequências. O médico afirma que o causador é a falta de escuridão total. O que saiu dos estudos de sono do paciente foi um padrão de ondas cerebrais fragmentadas que explicavam sua perda de clareza na fala. A equipe ficou em choque ao perceber que a surdez pode começar nos olhos e na luz artificial. O médico incentiva o uso de máscaras de dormir e a distância dos aparelhos antes de deitar. Essa conexão entre a luz e o som é uma das partes mais fascinantes e chocantes do vídeo, mostrando a interconexão total da nossa biologia. O médico entra na fase de verdades proibidas sobre a indústria de aparelhos auditivos. Ele revela que muitos aparelhos apenas aumentam o volume do problema, sem tratar o causador real, que é a inflamação. O choque ocorre ao ver que alguns aparelhos podem até acelerar a perda se forem usados sem tratar a causa base. O que saiu da conversa com ex-representantes da indústria foi a confirmação de que o foco é o lucro e não a cura biológica. O médico afirma que o causador é a falta de foco na regeneração celular. Ele apresenta terapias de laser de baixa intensidade que estão ajudando a ressuscitar células do ouvido. O choque de ver a tecnologia sendo usada para curar e não apenas para paliar é o que mais motiva os espectadores neste momento final, trazendo uma nova perspectiva sobre o tratamento médico. O especialista aborda a questão da hidratação celular. Ele explica que o ouvido é 80% fluido e que a desidratação torna o som distorcido e metálico. O choque é perceber que a maioria das pessoas vive em estado de desidratação crônica, acreditando que café hidrata. O que saiu da análise do líquido labiríntico de um paciente com tontura e surdez foi um fluido viscoso e cheio de sais cristalizados. O médico afirma que o causador é a falta de água pura. Ele demonstra como a hidratação correta pode desinchar o ouvido e melhorar a audição em poucos dias. Ver a melhora instantânea do equilíbrio e do som apenas com o ajuste da ingestão de água deixou todos em choque. A simplicidade da solução é, mais uma vez, o maior choque para quem busca curas complexas e caras para problemas fundamentais. Quase encerrando, o médico faz um resumo dos causadores: metais pesados, plásticos, açúcar, falta de sono e desidratação. Ele segura o frasco com o resíduo escuro extraído do paciente pela última vez. O choque final é a revelação de que esse material está presente em 90% dos adultos que vivem em grandes cidades. Ele pergunta: até quando você vai ignorar o que está entrando nos seus ouvidos? O silêncio que se segue é impactante e faz o espectador refletir sobre cada hábito mencionado. O médico encerra dizendo que ouvir a vida é um direito divino, mas mantê-lo é uma tarefa diária de cuidado. O impacto visual do que saiu daquele corpo fica gravado na retina, servindo como um escudo contra as mentiras da indústria e um incentivo para a busca da saúde verdadeira e integral. O vídeo termina com um guia rápido de desintoxicação auditiva. O médico pede que todos compartilhem essas informações, pois o causador é silencioso e invisível. Ele reforça que o que saiu daquele exame deixou todos em choque, porque é o retrato de uma sociedade que está perdendo seus sentidos para a conveniência. O choque se transforma em ação coletiva. A tela se apaga com o som de uma orquestra perfeita, simbolizando o que todos podemos recuperar se cuidarmos da nossa biologia. O médico agradece e deixa um convite para uma jornada de regeneração dos sentidos. O que saiu daquele ouvido foi uma amostra de um mundo doente, mas a sua resposta a esse vídeo pode ser o início da sua cura pessoal. Este é o fim de um roteiro que promete não apenas informar, mas transformar a vida de quem o assiste. No bloco final, o médico enfatiza que o zumbido não é uma doença, mas o alarme do corpo tentando se comunicar. Ele explica que o causador do zumbido é a tentativa frustrada do cérebro de compensar a falta de sinal que as toxinas estão bloqueando. O choque é saber que parar o zumbido exige silenciar o alarme tratando a causa e não cortando o fio do alarme com drogas pesadas. O que saiu da experiência desse médico é que a audição é o sentido da conexão. Ele termina com uma frase poderosa: quem não ouve a voz do próprio corpo, acaba por não ouvir a voz do mundo. O impacto final deixa todos em choque e profunda introspecção. O vídeo termina de forma épica, com um convite à vida plena
plena e consciente, livre dos causadores ocultos que roubam nossa capacidade de sentir e ouvir.